Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje de ciências, nós retomaremos a correção da página 399. E a página 399, ela é a atividade dos temas 4 a 6. Reescreva as frases abaixo, substituindo os números entre parênteses pelos termos adequados. Então, vamos aqui à letra A. A de água e sais minerais corre na maioria das plantas através das raízes. Então, no tema 1 aqui, a palavra é absorção. Troca o 1 pela palavra absorção. O xilema é o tecido que faz a condução da seiva mineral das raízes até as folhas das plantas. O floema é o 3. Conduz a seiva orgânica das folhas para as diversas partes da planta. 4. Das plantas, o processo de fotossíntese ocorre apenas na presença de luz, ao passo que o processo de respiração, que é o 5, acontece o tempo todo em todas as suas células vivas. Questão 2. O que é a fotossíntese e quais estruturas da planta estão envolvidas nesse processo? Então, resposta: a fotossíntese é um processo químico que ocorre na presença de energia solar e converte o gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio e água. As estruturas envolvidas nesse processo são folhas e os caules verdes, nos quais são abundantes de cloroplastos, tá? Questão 3. Observe a pintura ao lado, feita pelo artista japonês Okara Koson, e que é aqui uma planta, ó, borboleta e o lírio. A que grupo pertence a planta retratada? Então, a planta pertence ao grupo das angiospermas. Justifique sua resposta. É possível se notar a presença de flores, que são estruturas exclusivas desse grupo. Que estruturas reprodutivas? Vou baixar um pouco mais. Que estruturas reprodutivas você consegue observar na imagem? O androceu, que é um conjunto de estames. Letra C. A borboleta busca o néctar para se alimentar. Que vantagem pode haver para a planta a presença do néctar das flores, nas flores? Os insetos que se alimentam de néctar podem involuntariamente carregar grãos de pólen, levando-os para outras plantas e flores, propiciando assim a polinização. Questão 4. Indique o tipo de dispersão de sementes ou polinização descrito em cada caso. Em seguida, responda a questão proposta. As sementes de orquídea flutuam no ar e são carregadas pelo vento. Então, isso aí é dispersão de sementes pelo vento. A formação dos frutos de maracujá depende da presença de insetos como mangangavas. Isso é polinização por animais. O 3. As aves com frutos. As aves comem o fruto da goiabeira, mas como não são digeridas, as sementes da goiaba saem nas fezes desses animais. Então, o 3 é dispersão de sementes por animais. 4. O carrapicho se prende pelos pelos dos animais, aos pelos dos animais. 4 é dispersão de sementes por animais. 5. Os morcegos visitam flores que se abrem à noite. Isso é polinização por animais. E a pergunta diz assim: que vantagens cada um desses mecanismos traz para as plantas? A vantagem é que a polinização promove o encontro de gametas e a dispersão de sementes, e faz com que as plantas germinem em novas áreas longe da planta-mãe, não competindo com esta por luz, água e nutrientes. Vamos à questão 5. Escreva um pequeno texto relacionando os termos do quadro com o processo de fecundação nas angiospermas.
esse texto do quinto é pessoal, mas aqui eu vou dar digamos assim, para quem não fez, ou uma visão de como deve ser esse texto. O texto deve mencionar o seguinte, que após o grão de pólen atingir o estigma da flor, ocorre a formação do tubo polínico, e este atinge o ovário, onde acontece a fecundação, ou seja, a fusão do gameta masculino no núcleo espermático com o feminino, que é a osfera. E aí acontece a formação do zigoto, tá? Então, utilizando essas palavras, um pequeno texto pode ser produzido com esse direcionamento. Agora vamos à questão 6. Como ocorre a germinação das sementes? Então, temos aqui a questão 6. A germinação acontece quando as sementes encontram condições adequadas de luz, umidade e temperatura e saem da dormência. A germinação é o desenvolvimento de uma nova planta e esse processo ocorre em etapas. Primeiro, a semente absorve água, incha e tem a sua casca rompida. Em seguida, surge a radícula, que vai se diferenciar em raiz e fixar a planta no solo. Também permitindo que ela absorva água e sais minerais, o que, com as reservas nutritivas dos cotilédones, contribuirá para a formação das primeiras folhas. Essas folhas serão responsáveis por realizar a fotossíntese, que fornecerá nutrientes orgânicos para o crescimento da planta. Vamos à questão 7. Observando um corte de um órgão vegetal ao microscópio, um biólogo listou os seguintes tecidos e estruturas: células com cloroplastos, xilema e floema, epiderme com estômatos e cutícula. Que órgão geralmente apresenta esses tecidos e estruturas? Então, esse órgão é a folha. Letra B. Quais processos ocorrem nesse órgão? Transpiração, respiração ou fotossíntese? Na folha ocorrem os 3 processos. Vamos agora à questão 8. Após uma aula de ciências, uma aluna comentou com sua mãe o que havia entendido sobre os assuntos tratados. E ela disse: mãe, as plantas realizam apenas fotossíntese e os animais apenas respiram. É assim que eles vivem, cada um do seu jeito. As observações da aluna estão corretas? Justifique. Então, a resposta é não. Por que não? Pois as plantas, além de realizar o processo de fotossíntese, as plantas também respiram. Questão 9. Analise as fotos dos frutos abaixo e classifique-os quanto ao tipo de dispersão de sementes. Indique as características dos frutos que contribuíram para essa classificação. Então, vamos aqui à questão 9. As sementes de jacarandá, são a primeira aqui, são dispersadas pelo vento. São sementes leves, tá? Tipo uma folhinha. Pois possuem uma expansão lateral ao redor de toda a semente, o que facilita a flutuação no ar e auxilia no transporte pelo vento. Já as sementes do carrapicho, que é esse espinho aqui, ó, que nós conhecemos, são dispersadas por animais, pois os frutos apresentam uma substância pegajosa que promove sua adesão no pelo de animais que as transportam para outros locais. Questão 10. As flores de algumas orquídeas do gênero Ophrys têm a forma e o odor muito semelhantes aos das fêmeas de certa espécie de vespa. Assim, os machos dessas vespas são atraídos e, ao confundir a flor com a fêmea, tentam acasalar com ela. Elabora uma explicação sobre como essas características da flor ajudam na reprodução da planta. O macho da espécie da vespa é atraída pela flor, que tem forma e odor muito semelhante aos das fêmeas de sua espécie. E ao tentar copular com a flor, ele fica coberto de pólen. Caso ele seja atraído para uma segunda flor da mesma espécie, essa flor será polinizada,
pois o pólen preso no corpo do inseto é transferido para o estigma da outra flor. Dessa forma, essas características da flor ajudam na reprodução da planta, atraindo as vespas, que atuam como agentes polinizadores. Com isso, a gente finaliza a correção da página 399.